Então hoje é dia de trazer as minhas considerações sobre Detective Comics 1020 com um novo arco envolvendo o Duas Caras. Então é isso, meus amiguinhos, mais um arco começando na revista Detective Comics aí com os trabalhos de roteiro do Peter J. Tomasi e os desenhos de Brad Walker, que tinha feito alguns trabalhos anteriores aí nessa fase aí do Peter J. Tomasi, que foi bem no comecinho lá com o Arkham Knight, com a introdução desse personagem, com esse vilão aí nas histórias do Morcego. E essa primeira parte aqui deste novo arco aí, que envolve Duas Caras, ele é uma coisa bem rápida assim, que não é algo mirabolante, até porque é o comecinho de alguma coisa, mas ao mesmo tempo trouxe alguns elementos bem interessantes de ser discutidos aqui. Importante destacar que vai ter spoilers neste vídeo, então se você não leu e quer ler essa história, quer preservar as surpresas, deixe sua curtidinha aqui, né? Sabe que é um negócio lá. Se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos e aproveita e faça suas compras na Amazon através do link do canal que é o pixel.com.br/caverna-morcego e agradeço demais. Então você para aqui e vai embora. Mas você que quer continuar aí, independente de spoilers, vem comigo. O fato é que a história começa aí com um prólogo interessante que envolve até o que ocorreu na fase do Tom King lá com a cidade do Bane, né, City of Bane, com a estátua destruída. E o Duas Caras, quer dizer, parece que é o Duas Caras, mas talvez não seja ali, encontrando nos escombros ali de Gotham uma espécie de lente que me remeteu aos Garras lá da Corte das Corujas, o óculosinho e tudo mais. Posso estar errado, mas me remete a esses personagens. Mas depois disso a história nos mostra Batman investigando alguns crimes que são relacionados ao Duas Caras. E essa investigação do Batman acaba levando ele a uma seita de seguidores do próprio Duas Caras. Pessoas que têm algumas espécies de cicatrizes assim não tão profundas quanto Duas Caras, mas tem umas cicatrizes aqui. E são pessoas tão tementes ao Duas Caras que, para não ser capturado e revelar os planos do Duas Caras, eles acabam se matando no final. E até o próprio final dessa historiazinha aqui, desse primeiro capítulo desse arco aí, mostra o Duas Caras realmente numa igreja, dando uma espécie de hóstia para essas pessoas que são seguidores dele, e todos louvando o pastor aí Duas Caras. Uma coisa bizarra, né? Mas alguns pontos que devem ser destacados envolvendo, primeiro, o Duas Caras aqui, que eu achei muito interessante porque antes a gente tinha lá desde a fase do Snyder, lá no All-Star Batman, com os desenhos do John Romita Jr., desculpe, a gente via um Duas Caras diferente, que a roupa dele era aquele preto com rosa, que era uma coisa diferente que se continuou por muito tempo ali, né? Digamos assim, um tempo considerável dentro das características físicas do Duas Caras, pelo menos na roupa. Já nessa edição aqui, o Peter J. Tomasi, eu acredito que tenha sido ele que pensou nessa característica física, voltou com alguns trajes mais clássicos do Duas Caras, que é o branco e preto do personagem, que eu acho que expressa um pouco melhor essa dualidade do personagem, né? Do bem e do mal, né? Do lado das trevas e do lado claro da parada, né? E eu gostei, eu gosto mais desse traje branco e preto, eu acho mais emblemático pro personagem. Eu acho até que um válido destaque aqui no desenho do Brad Walker, que eu gosto desse desenhista, ele pode ser que não é um cara assim, que talvez tenha um traço extremamente elegante, mas a maneira como ele compõe os personagens, como por exemplo o Batman com a sua lente, que parece uma lente de vidro mesmo, e aqui o Duas Caras tá sensacional, porque o Duas Caras, quando aparece a parte que tá queimada do rosto dele, da mão assim, você vê uma coisa que é feia. É tenso falar assim porque é um acidente que aconteceu assim, mas você sente uma coisa ruim vendo essas feridas do Duas Caras. O desenho expressa muito bem assim o que é esse lado do Duas Caras que aterroriza as pessoas. Curti, hein? Um ponto positivo no desenho aqui. E outra coisa que eu achei interessante que o Peter J. fez, o Tomasi, né? O Peter J. O Tomasi, é que ao flipar a moeda, né? Vai lá e joga a moeda pra cima, o Duas Caras sempre tem aquela questão da escolha do lado riscado da moeda ou o lado não riscado da moeda, para fazer uma ação boa ou ruim. E aqui o Peter J. interpretou que as ações, a maneira como o Duas Caras se porta, é de acordo com o que a moeda faz. Talvez eu esteja explicando melhor. Digamos assim, o Duas Caras está conversando lá com um balão de fala diferente, um balão de fala meio marrom e assim por diante, né? Quando o Duas Caras flipa a moeda e cai no lado bom, quem começa a falar é o Harvey Dent. E assim vai indo. Ele vai fazendo todas as ações dele. A pessoa que vai conversar com as outras pessoas, que vai interagir com os outros coadjuvantes que estão na história ali, vai depender da moeda.
flipou lá, caiu a moeda arriscada, o Duas Caras vai falar. E assim vai indo. Tanto é que tem uma cena que eu achei interessante aqui, que é quando o Duas Caras ele fez o crime dele lá, e tem uma bala alojada aqui, e ele vai no médico lá. E o médico tá tentando tirar essa bala. E o Duas Caras joga a moeda lá, começa a falar, porra, que não sei o que e tudo mais. Aí joga mais uma vez a moeda, cai no lado bom. Aí o Harvey Dent começa a falar e fala, pô, não, tô tudo bem, tira a bala tranquilo aí, vai dar tudo certo. Só que quando ele flipa mais uma vez a moeda, o Duas Caras assume e acaba matando o médico que tá ali, né? Então eu curti essa dualidade envolvendo a própria moeda. Esse foi um ponto bem interessante para se colocar no personagem. Talvez assim a construção das conversas do personagem seja meio difíceis de fazer, mas ainda assim isso é um ponto interessante de se explorar no personagem. Então, legal, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento disso aí, desse trabalho do Peter Jay como personagem durante esse arco por completo. Mas bacana, legal, um detalhe interessante que pode ser bem produtivo aí pro Duas Caras. Agora outro ponto que eu coloco aqui que envolve o Batman especificamente é que depois que o Alfred morreu, eu acho que o cara que está explorando melhor, por exemplo, a solidão do Bruce Wayne no combate ao crime sem o Alfred é o Peter J. Tomasi. Porque a gente vê que o Batman conversando sozinho nas investigações que ele está fazendo, ele falando sozinho, sabe? E no passado, essas conversas que ele tinha na Batcaverna, por exemplo, as investigações, todas eram feitas com o Alfred. Então, quando você tá lendo essas histórias aqui, você sente essa solidão do Batman, sabe? Eu acho que o Peter J. Tomasi é o cara que tá sabendo explorar melhor a ausência do Alfred na vida do Batman. Porque na revista lá do James Tynion, o Batman, o Homem-Morcego tá com o Lucius Fox, tá com a Mulher-Gato. Então você não sente o peso necessariamente assim da figura do Alfred na vida do Batman na revista principal dele. Uma outra conversa ali gera um descuido do Batman ao chamar o Lucius de Alfred. Aí você, puta, ele sentiu a ausência do Alfred. Mas é só rapidinho na primeira parte da fase do Tynion aí. De resto, eu não vi nas outras edições posteriores alguma preocupação do Batman em relação ao Alfred. Mas aqui o Peter J. Tomasi está fazendo um trabalho de casa direitinho nessa questão toda. Isso é um ponto a se relevar em relação... Eu acho que o Peter J. Tomasi, dentro dos caras que estão trabalhando com a figura do Batman hoje em dia, é o que mais entende, eu acho, o Homem-Morcego. É o cara, assim, que ele sabe os detalhes desse personagem, sabe trabalhar muito bem os detalhes, e sabe quando tem a ausência de um detalhe ali e sabe explorar na história. Sem falar que, como a gente tá numa revista chamada Detective Comics, ela tem que ter um lado mais investigativo, ela tem que ser mais detetive. Então tem alguns momentos ali que o roteirista constrói, quando tem uma cena do crime, o Batman vai lá, pega do bolsinho dele ali o kit detetive dele, sei lá como é que fala, e vai lá, pega a bala que tá alojada na parede lá, que não se espatifou e coisa do tipo. Então é legal ver esses detalhes também dessa trama de uma revista que é Detective Comics. Então muito bacana esse começo do arco aqui. Então é claro que ele ainda não trouxe nada empolgante, eu diria, mas essas pequenas construções que o roteirista está fazendo aqui, associado com esse desenho, que por mais que não seja um desenho elegante, ainda assim ele traz um impacto, tá me interessando. Tá um bom começo aqui de arco para um personagem, um vilão que é muito bom, e um Batman que tem seus problemas recentes na sua vida. Então show de bola, vamos continuar acompanhando Detective Comics. Eu sei que eu não fiz review dos arcos antigos, como o do Sr. Frio que teve, até um do Pistoleiro que foi muito bom, mas quando chegar no Brasil essas edições, essas histórias, eu obviamente que farei aqui meus reviews, inclusive acho que em um vídeo próprio, não nas resenhas rápidas, porque Detective Comics do Peter J. Tomasi tem valido a pena ser lido, meus amigos. Então é isso, essas são as minhas considerações da edição 1020, uma revista que vale a pena você que é fã do Homem-Morcego dar uma olhada quando chegar aqui, ou se quiser partir aí pro... sabe como? Manda bala aí, porque é um bom título a se acompanhar também. Então agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você já leu essa edição, se você tem as mesmas considerações que a minha, ou pensa diferente dela, ou se ficou interessado em ler, caso você tenha ficado até o fim desse vídeo. Dá sua curtidinha aqui, dá seu comentário, bem como compartilhe com o amiguinho e se inscreva se você é novo ou nova, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman aqui. Aproveita já, aperta o sininho aí, para você ser notificado nos vídeos. Então é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!